aqui hoje, nessa nossa mesa, a gente vai falar sobre 2 aspectos. Primeiro, a experiência do HC e do Butantan no contexto da pandemia de Covid-19, como que eles enfrentaram essa pandemia e o trabalho também para incentivar a inovação nos institutos, e também falar especificamente sobre os projetos que a gente executou no programa DEAGOV com a Sandra e com o Ivsen. Então, eu já tenho uma primeira pergunta para a Sandra. Só um segundo. A minha pergunta é a seguinte: a gente acompanhou claramente, desde o começo da pandemia, o Butantan tomando a liderança no combate, na nossa proteção também. E foi muito complexo, muito trabalhoso. A gente teve vários desafios que o Instituto teve que executar muito fielmente. O trabalho, por exemplo, no rastreamento epidemiológico, nas vacinas, entre outros. E eu queria ouvir de você, Sandra, quais foram os principais aprendizados do Butantan nesse período e qual que é o papel do Instituto na promoção da inovação, já que a gente sabe, evidentemente, que o Butantan tem um papel fundamental na promoção da ciência e da tecnologia na saúde. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Bom dia a todos, a todas. É um prazer, 2 anos de trabalho e conheci o Gabriel hoje e é uma alegria e eu me sinto muito emocionada porque nós tivemos um presente no meio de uma tragédia, né? O Butantan é um instituto de pesquisa, eu sou pesquisadora de carreira, mas eu descobri o valor da ciência aplicada, você pôr a ciência a serviço imediato da população. Então, qual é a principal percepção que eu, em nome de tantos colegas, na verdade nós somos uma equipe de mais de 50 pessoas trabalhando em diferentes frentes, né? E como é que a gente entrou nisso? O professor Dimas olhou e falou, poxa vida, nós somos um instituto de pesquisa, nós precisamos entender o que está acontecendo, isso eu estou falando para vocês muito resumidamente, mas para vocês entenderem, em março de 2020, precisando ajudar o Adolfo Lutz a dar fluxo aos testes, e nunca foi o core do Instituto Butantan, a área diagnóstica, isso nunca foi o nosso core. Mas, e aí vem meu primeiro desafio, como pesquisadora e como diretora de um centro de desenvolvimento científico, fazer isso acontecer em 2 semanas. Eu não tinha meses para isso, eu tinha 2 semanas. A experiência do Butantan, que já era consolidada com instâncias reguladoras, né? Então, Covisa, Anvisa, isso foi primordial, mas entender que colocar todo o seu conhecimento de bancada, aquela técnica que você usava para o seu projeto, naquele momento, ela era decisiva para você virar para o indivíduo e dizer se ele é positivo ou negativo para uma doença desconhecida, foi absolutamente fundamental. E isso vira uma chave. Uma chave no sentido, Gabriel, que a instituição, ela pode muito, a instituição pública pode muito, principalmente quando você tem atrelamentos fundamentais, cruciais. É o conhecimento científico alinhado às instâncias públicas e muitas vezes a gente vai conversar disso, alinhado com empresas, principalmente nacionais, que para mim foi uma coisa muito boa, mas a gente vai conversar isso mais adiante. Mas o desafio maior do Butantan foi se reinventar dentro das suas condições. Ele era preparado para várias coisas, mas a gente teve que trabalhar com a celeridade, com o imediatismo, com a necessidade de uma pandemia. E isso é um reflexo positivo, sem dúvida nenhuma, né? Legal. Pegando um gancho na sua fala, antes de passar para o Ivsen também, fazer uma pergunta para ele, você estava me contando nos bastidores sobre o trabalho que foi muito emocionante dos containers também. Eu queria do Lab Móvel, do né? Lab Móvel, se puder falar para todo mundo, acho que é um exemplo muito claro. Eu não sei quantos de vocês aqui têm o entendimento do nosso laboratório itinerante, o Lab Móvel, não sei se vocês viram isso na mídia. Eu acho que ele é um exemplo muito claro de um desdobramento das necessidades. A gente começou com a RT-PCR, que era assim, olha, como é que está a situação do vírus? Quantos positivos, quantos negativos? Entregar laudo para a sociedade, a saúde pública foi atendida e isso foi fantástico. Qual era o desdobramento natural, né? O cenário pandêmico. A gente está falando ainda do vírus selvagem, a gente está falando da variante. E por que as variantes entraram? A gente começou em agosto do ano passado, ver uma queda e, de repente, aquilo disparou de novo. Então, o que está acontecendo? Lá estavam as variantes. E aí veio uma sacada muito bacana, assim, entre nós e equipes parceiras, né, nacionais. Vamos levar o laboratório para os municípios, vamos entender por que aquele município tem uma positividade maior, por que aquele município, de repente, tem a entrada da variante. E aí, Gabriel,
colocando as tuas questões. A primeira coisa, como é que a gente coloca um laboratório na rua? Como é que você leva um laboratório que você vai trabalhar com vírus no meio da população? Porque a primeira coisa que a gente quis fazer é aproximar essa técnica, aproximar o que era desvendar um vírus para a população. Então, tinha que ter segurança. Uma coisa que seria desenvolvida em 2 anos, a gente desenvolveu com a empresa em 3 meses. Você tinha uma cabine lacrada, com um robô que pipetaria a amostra e que, né, faria toda a preparação da placa. De repente você tinha RT-PCR, você tinha sequenciamento dentro de uma caixa, né, uma lata de 12 metros quadrados. E aquilo deu muito certo. E a equipe de médicos, epidemiologistas, cientistas, que fazia interface com o município, aconteceu. E quando a gente chegou nos municípios, a gente entendeu que aquilo era maior. A população estava no vidro do lab móvel, entendendo o que era aquele lab móvel. E as crianças, os estudantes estavam junto com a gente para entender o que técnicas tão refinadas passaram a ser tão imprescindíveis no meio de uma pandemia. Então, eu acho que o Lab Móvel, para mim, ele é um exemplo de sucesso, de uma inovação, de uma tecnologia implementada muito rapidamente e que funciona. Nós nunca tivemos problema com o Lab Móvel, nunca, o robô parou, não pipetou, nunca aconteceu isso. Fizemos 600 exames de RT-PCR por dia, todo o sequenciamento das amostras positivas. As crianças são multiplicadoras dessas informações, então a integração foi fantástica. Baixada Santista teve um dia que tinham 500 pessoas programadas para conhecer tudo aquilo, e a gente entregando e fazendo um benefício ao município. O município entra em contato e fala, gente, vocês fizeram a diferença para a gente. Então, a gente, num espaço muito restrito, a gente levou todo o nosso know-how feito em loco, dentro do Instituto, para a rua, para os municípios, atendendo 122 municípios. Isso, para mim, vai ser uma experiência para a minha vida profissional, mas, sem dúvida, para a minha vida pessoal. Legal. E para todo mundo que teve acesso também ao Lab Móvel, muito lindo. E agora, com você, Ivsen, ainda nessa temática da pandemia, o HC, maior hospital, complexo hospitalar da América Latina, foi o primeiro a receber também pacientes de Covid, teve que se adaptar muito rapidamente. Uhum. E a minha pergunta para você é, esse processo de adaptação rápida, tem esse conceito que chama creativity under the gun, essa coisa de você se adaptar rapidamente. Como é que foi para o HC? Qual foi a experiência também sua à frente do Inova HC, trabalhando no Inova HC? E quais foram os principais aprendizados também para as equipes dos hospitais em relação à inovação? Fica à vontade. Legal. Gabriel, acho que o HC foi um centro de referência para atendimento da população, de maneira geral. A gente teve 900 leitos dedicados ao atendimento da população de alta complexidade, que precisava disso. Foi quase a comparação inicial era sempre de uma atividade quase que de uma operação de guerra, assim, contra né, o vírus. E foi muito interessante. Eu acho que um dos principais pontos foi a atividade multiprofissional e como a gente conseguiu trazer todas as equipes do hospital dentro de um único objetivo, né, trabalhando de forma coesa, de forma orquestrada pela direção do hospital, pela diretoria clínica do hospital e a superintendência. E como isso foi conduzido, acho que foi primoroso, assim, tem até saindo alguns testemunhos já disso, em formato até de papers, assim, a respeito. Então isso foi muito bacana. E dentro da área de inovação, a nossa preocupação era em como a gente apoiava esse processo, né? Porque o atendimento estava ali, as pessoas estavam já transformando o modelo assistencial ali para conseguir atender a população. E a gente queria, da mesma forma que não atrapalhar, a gente queria dar agilidade para o processo. Como que a gente podia entregar mais valor nisso, né? A gente já tinha essas hipóteses de que trabalhar com desafios era a grande questão para a inovação, né? Como a gente atende os desafios necessários da operação. Então, acho que esse foi o primeiro ponto, né? Entender como, e o primeiro aprendizado, como a gente consegue definir esses desafios dentro daquele modelo de orientada à missão, a inovação orientada à missão. E eu acho que o Covid trouxe esse funil para a gente, e a gente conseguiu, a partir daí, definir quais seriam esses desafios e começar a apoiar a operação nesse processo. Então, a gente atuou desde apoio ao diagnóstico com inteligência artificial, integrando ferramentas de inteligência artificial para apoiar o diagnóstico por imagem, que no início era um dos primeiros diagnósticos que foi feito, foi o diagnóstico por imagem das tomografias de
de pulmão, nas tomografias de tórax. Então a gente iniciou com esse projeto, depois a gente começou um projeto de integração de dados de UTI, para poder fazer um monitoramento mais assertivo dos pacientes, e até em projetos de tele-UTI, de acompanhamento, e com um papel da universidade, né, do HC como sendo uma universidade também, né, vinculada à faculdade de medicina, de a gente passar o conhecimento que tinha dos protocolos que estavam sendo desenvolvidos lá dentro para outras regiões, né, para outros estados. Né. Então a gente foi bem desafiador, porque ao mesmo tempo que a gente queria agilizar o processo, entregar valor com inovação, a gente tinha um monte de gente olhando para o principal, que era atender o paciente, a gente não queria atrapalhar esse processo. Então, entender esse escopo, né? Trabalhar os escopos e movimentar os escopos de acordo com o contexto, né? Como a gente conseguia fazer essa flutuação do escopo, né? Conforme o contexto que a gente tinha, foi um aprendizado gigantesco, é um aprendizado que a gente está sistematizando agora também para poder, em breve, contribuir com toda a comunidade do que a gente aprendeu aqui nesse processo. Só para vocês terem uma ideia, a gente rodou 14 startups paralelamente no HC durante o período da pandemia. Então foi um aprendizado gigantesco, foi um desafio bastante interessante, mas que a gente aprendeu muito, tanto as equipes assistenciais, tanto as equipes operacionais, quanto a própria liderança do HC em como trazer a inovação aberta de fato, né? Fazer a aplicação da inovação. E também queria destacar o ponto da pesquisa que a Sandra trouxe, que hoje, de fato, a gente tem, eu acho que um dos maiores e melhores bancos de dados estruturados para trabalhar com os pacientes aí de Covid, com os dados de Covid. E isso está sendo um ganho gigantesco para a pesquisa. O que está saindo de artigo, de hipóteses que eles estão validando em cima desse banco de dados também não é brincadeira. E eu espero que a gente consiga trazer mais frutos ainda desse trabalho que foi feito no HC para a comunidade de maneira geral, validando os projetos, validando as hipóteses que a gente tem. Eu fico muito feliz de ter participado desse momento. Foi muito difícil, mas fico muito feliz de a gente ter superado isso de maneira exemplar. Muito bom, Vicente. Não sei se você tem algo a complementar, Sandra. Eu acho que a gente viveu, a gente estava conversando, né, a angústia inicial, quando você pega um desafio desse. Uma coisa é você estar numa situação morna, né? Morna, que eu quero dizer, numa situação normal de vida. Temperatura e pressões normais. Controlados. De repente, você estava fazendo tudo isso no meio da pandemia. E eu acho que... mas por que foi rápido? Porque todo mundo ia trazendo uma alternativa, um recurso. Isso pode dar certo para você melhorar o diagnóstico, você ter uma alternativa terapêutica. Então, óbvio que existia essa emergência. E isso nos impulsionou. E eu acho que esse foi o segredo de uma integração, porque você não tinha como pensar muito, isso aqui vamos conversar melhor, não, aquilo tinha que acontecer. Então a gente compartilhou aí uma angústia inicial de falar assim, nossa, será que a gente consegue dar viabilidade para isso? Quando você vê, a coisa está ficando redonda e está acontecendo, né? Então, isso que a Sandra trouxe, eu acho que é interessante, porque na saúde a gente tem uma preocupação muito grande com a segurança, né? Por questões óbvias, né? Não preciso nem discutir isso aqui, mas entender como a gente conseguiria dar agilidade para fazer essas validações, fazer esses aprendizados rápidos e trazer esses aprendizados depois para a prática, esse é um modelo que eu acho que é muito interessante. A gente tem, de novo, a gente precisa sistematizar isso e passar isso para as pessoas, porque eu acho que essa foi uma experiência bastante importante, né? A gente viu isso acontecer com as vacinas de maneira geral no mundo todo, que a gente sempre falou de desenvolvimento de 10, 15, 20 anos, às vezes, de produtos, e foram desenvolvidos em um ano e meio, 2 anos, talvez. A gente também está falando de projetos que a gente talvez demoraria 12, 18, às vezes 24 meses para fazer, e a gente desenvolveu em 3, 4 meses esses processos, né, e esses produtos dentro da área de saúde. Então, dá para fazer, dá para você trazer esse aprendizado, dá para fazer mais rápido, de forma segura, né, de forma controlada e principalmente de forma ética, que eu acho que esse é um princípio fundamental para a saúde. Fantástico. Recomendo a todos e todas também seguirem o trabalho do InovaHC, do CDC também, com certeza. Trabalhos valiosíssimos. E aí, já movendo para a segunda parte da nossa mesa, a gente, nesses últimos 2 anos, a gente executou, selecionamos 19 empresas no programa IdeaGov para atuar junto ao HC e ao Instituto Butantan. Foram 15 projetos piloto executados com as 2 instituições. Queria, antes de mais nada, estender meus agradecimentos a todas as empresas que participaram, que foram selecionadas e que muito fielmente executaram projetos incríveis também. Então, agradeço todas que participaram. E eu queria fazer uma pergunta a você, Sandra.
vocês do Butantan, do CDC, executaram um projeto com a SafeTest, uma startup mineira de kit diagnóstico de Covid-19 e de outras doenças também, dentro do edital que a gente buscava empresas que pudessem oferecer kits que fossem acessíveis, replicáveis e de qualidade. E aí eu queria que você nos contasse como foi essa experiência de executar esse projeto com essa startup, e como você vê a interação entre o Butantan, entre uma ICT, uma instituição de ciência, tecnologia e inovação, e empresas para o desenvolvimento socioeconômico e para a resolução de problemas do país. Gabriel, aí eu vou por partes, porque são algumas considerações que elas são importantes. Então, a primeira coisa, quando a gente recebeu a empresa, e no caso eu participei do processo desde a seleção da empresa. Então, quando a empresa selecionada começou realmente a ser desafiada, eu tinha participado do processo entendendo qual era a ideia central do IDEA-Gov em relação a essas startups. E aí já me senti madrinha do projeto, né? Eu brinco que eu sou a madrinha do projeto porque foi muito gostoso você entender e você perceber o esforço da startup. E isso é fundamental. As pessoas empreendem, as pessoas elas investem as suas ideias, as suas economias naquela proposta. E aquilo tem que ser viabilizado. E eu entendi que o Instituto Butantan, justamente por todas essas urgências e emergências da pandemia, estabelecendo áreas absolutamente impecáveis do ponto de vista reguladoras e de toda uma equipe dedicada e que tem um know-how para aquilo, o quanto que a gente poderia, de uma maneira muito ética e muito assertiva, contribuir com a empresa. E foi uma integração muito bacana, porque, na verdade, vocês sempre organizavam de modo muito dinâmico as nossas reuniões, a gente entendia a problemática, entendia onde aquilo deveria ser mexido, ser alterado e por quê, e as coisas iam acontecendo. E eu acho que trabalhar com uma instância do governo, junto com o Butantan e junto com uma startup que tem potencial para ser uma empresa nacional, isso é fantástico. Primeiro porque vocês agregaram um selo que um instituto de pesquisa público tem, né? Você tem um know-how, você tem um conhecimento, e ainda pegando o gancho de uma instituição que estava num protagonismo de condições ali primordiais para a pandemia. Então, a gente tinha como atender a empresa. E a empresa, por sua vez, entendendo o que é que o mercado nacional, muitas vezes, não tinha disponível. Por que isso? A pandemia faltava aqui, porque também lá fora o negócio estava acontecendo. E muitas vezes... E isso, assim, eu vou também sempre dizer, coisas da pandemia, quem nos socorreu foram empresas nacionais. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco nessa coisa de você o tempo todo trazer e implementar. Eu acho que está na hora do Brasil ser mais autônomo com muita coisa. Nós temos ideia, nós temos profissionais, nós somos fantásticos quando a gente senta e faz um desenho, a gente faz o desenho acontecer. Se largar a gente solto, a gente faz um bom estrago. Exatamente. Então, eu acho que a proposta, Gabriel, do IDEA-Gov, vem viabilizar essas ideias via as startups. E para mim foi uma experiência fantástica, e o Butantan acabou também junto, eu acho que foi aí uma via de mão dupla, a gente se profissionalizou muito para atender a Safety Test. Então foi uma experiência que eu espero que a gente mantenha aí por muito tempo. Muito bom. Para a gente também foi muito bom ter aproximado as duas partes. Eu acho que o IDEA-Gov tem esse papel de catalisador das relações também. E aí eu já trago essa pergunta para o Ivesen, especificamente, nosso parceiro do Inova HC. A gente executou muitos projetos de inovação aberta com várias empresas em vários institutos no Hospital das Clínicas nesses 2 anos. Então, tivemos que lidar com uma complexidade imensa, de demandas diferentes, de equipes diferentes, dentro da complexidade que já é o HC. Exatamente. E eu queria ouvir de você como foi esse projeto, esse processo de implementar esses projetos dentro do hospital, quais foram os aprendizados também do hospital em trabalhar com tantas equipes, com tantas frentes de ação em tantos institutos, e como que você vê o futuro também da interação entre o hospital e empresas de base tecnológica, startups inovadoras, daqui para frente também. Você falou bem, Gabriel, foram 14 startups aí que trabalharam basicamente paralelamente, né? A gente teve de tudo, a gente teve desde ambientes bem controlados de projetos até ambientes, até projetos que foram tocados dentro do ambiente real mesmo, ali, né, dentro do ambiente, ali, junto com a operação, e que trouxeram uma complexidade gigante do ponto de vista até de mercado.
Assim, a gente teve um dos desafios nossos, a gente entendeu que o mercado mesmo não estava preparado para esse tipo de desafio e a gente teve que acionar diversos fornecedores para trabalhar junto com a gente. Foram quase que 8 ou 9 parceiros diferentes, além do Ideagov, da startup e do HC, alocados dentro desse projeto para o projeto poder dar certo. Isso foi uma experiência incrível de ecossistema, se a gente for pensar, como o ecossistema tem que estar preparado também de alguma forma, ou a gente tem que ajudar a preparar esse ecossistema de alguma forma para alguns desafios que são iminentes para a saúde. Né? Então, acho que esse é um ponto de aprendizado bastante interessante. Né? A própria definição de desafio traz para a gente um aprendizado importante também. Tem uma metodologia sólida, né, de como a gente consegue entender, captar esses desafios e priorizar eles também. Eu acho que é extremamente importante para a gente poder agilizar, né, e trazer mais valor para a inovação. Eu acho que também é uma coisa importante. E assim, trazer as empresas privadas, né, a gente teve um modelo ali que basicamente é o Triple Helix de fato. Né, então, a empresa privada, a universidade e o governo junto fazendo inovação. Né. E quando a gente olha para isso, a gente vê uma mudança cultural muito forte. A Sandra falou isso várias vezes. Assim, as pessoas que participam desse projeto, elas mudam o mindset delas, mudam o modelo mental, de fato, e buscam a gente hoje muito mais proativamente para fazer inovação. Buscam opções. Tem empresa que dá para me ajudar, tem outra startup, tem outro menininho aí que sabe mexer nos computadores para ajudar a gente. Vem de tudo quanto é tipo de demanda hoje, né? Isso é muito bacana, né? Eu acho que isso é muito legal. Mas também eu acho que traz um ponto de atenção, que é o formato de implementação desses projetos. Eu acho que a implementação de projetos de inovação ele precisa ser muito bem estruturado, desde a sua composição de escopo até a sua realmente evolução, esse roadmap evolutivo do projeto. Né? E no nosso aprendizado, talvez por trabalhar com um número muito grande de startups, né, ao mesmo tempo, ter uma equipe de implementação para apoiar o projeto foi essencial. Né? Então, a gente teve uma equipe híbrida, mas que o Ideagov participou muito ativamente desse processo de implementação. Né? E digo aqui, de fato, que se não fosse esse apoio operacional do Ideagov, de fato, a gente não teria tido o sucesso que a gente teve no projeto. É um testemunho, de fato, aqui. Então, já faço um agradecimento ao Ideagov, um agradecimento formal aqui, né, ao Ideagov por conta disso e toda a secretaria. Né? Mas eu acho que traz esse ponto de como a gente tem que entender, transformar um squad de implementação, né? Talvez um time de implementação que traga pessoas que conhecem da sistemática operacional, conheçam da técnica, conheçam da assistência, né? Estou falando do hospital, junto com um time de implementação que conhece a forma de como colocar inovação dentro do processo. Eu acho que juntar esses dois times na hora de fazer a implementação é um dos segredos que a gente conseguiu desvendar aí nesse modelo e a gente está muito feliz de ter conseguido fazer isso da forma que a gente fez. Algumas coisas a gente tropeçou um pouquinho, bateu a cabeça, mas eu acho que faz parte total do processo de aprendizado nosso, mas hoje a gente sai muito mais fortalecido. Hoje, quando a gente conversa, a equipe de inovação conversa, já faço agradecimento à equipe de inovação que está aqui com a gente, a Natasha e a Evelyn, eu não vou deixar de falar o nome delas. Mas, assim, os aprendizados que a gente teve, quando a gente troca ideia, a Natasha e eu lá, sobre os projetos, a gente realmente hoje se sente muito mais preparado em receber as empresas, receber tanto grandes corporações quanto as startups nesse processo, né? Então, acho que foi uma experiência muito positiva e fortalecedora para o sistema de saúde de fato. Né? Então, esse ecossistema que a gente criou foi fundamental. Eu acho que isso que ele colocou e é fundamental, porque muitas vezes as empresas, mesmo startup, pode bater na porta da gente, a gente não sabe como dar fluxo. Eu acho que o Ideagov, ele é um articulador disso, ele faz a coisa acontecer, ele faz as partes se sentirem muito à vontade no desenvolvimento. Né? Então, eu acho que o segredo foi essa interação mesmo. Senão, talvez não tivesse acontecido de uma maneira direta, né? Sim. Gostei muito da menção também do Ivesen, do conceito na prática de hélice tríplice. A gente conseguiu executar projetos com os 3 atores juntos e foi um grande aprendizado, um legado muito grande também para as equipes que estavam lá dentro. Então, foi uma experiência incrível. E agora, já queria abrir para perguntas. Primeiro aqui da plateia, não sei se alguém tem uma pergunta, se puder levantar a mão
a gente leva o microfone e a gente tem perguntas online também. Vocês que estão assistindo, fiquem à vontade. A Jéssica aqui da equipe vai fazer as perguntas também. Então, por favor, se pudesse identificar também, eu agradeço. Oi. Alô? Newton Frateschi, sou secretário adjunto de Tecnologia e Inovação de Campinas. Trato dessa parte do ecossistema. Pergunta que duas perguntas básicas, né? Primeiro, quem definiu as métricas de acompanhamento mais claramente? Teve métricas e os risk assessments dos diversos projetos. Quanto que as startups estão preparadas para isso? Elas foram ajudadas nisso? E uma questão que tem me preocupado, o sandbox regulatório, é a questão de propriedade intelectual. Como é que vocês trataram isso com as startups? Obrigado. Nossa, ótimas perguntas. Eu só não ouvi direito a parte das startups. Eu entendi da propriedade intelectual e das métricas. Sim, porque vocês trabalharam, vocês abriram, fizeram um chamamento para trabalhar com startups. Certo? Neste processo, tem uma questão de definir as métricas de acompanhamento. Perfeito. Ou ver o risk assessment, você fazer a avaliação. Quem que fez isso? Como é que vocês fizeram? Já estavam no chamamento ou não? Elas participaram. E a segunda, meio geral essa pergunta. A segunda é como é que vocês trataram a propriedade intelectual do que eles estavam fazendo. Tá bom. Entre o Butantan e as empresas, entendeu? Bom, eu vou falar pelo HC no primeiro momento, depois acho que a Sandra complementa. Então, a gente teve 2 momentos de métricas muito importantes. O primeiro foi na própria chamada, então a gente definiu quais eram os critérios de seleção dessas empresas. Tá? Então, com base no conhecimento técnico das equipes, a gente definiu um edital e lá tinham os critérios de avaliação dessas empresas. Tá? Então, cada desafio teve um critério diferente. Mas a gente também teve um critério, uma métrica, durante o projeto, durante a execução do processo, né, que esse processo de definição das métricas, ele acompanhava a evolução do projeto. Porque à medida que a gente ia evoluindo com o projeto, a gente aprendia coisas novas que também eram importantes para o próprio processo. Então, a gente definiu uma métrica final, né, de avaliação, né, as estruturas finais de avaliação, muito próximo do fim do projeto, a gente partilhava isso com as startups e aí ia definindo as estruturas de como seriam esses indicadores e os resultados de cada parte nesse momento. Isso é importante porque o projeto vai ensinando a gente durante o período, né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante. E a questão de propriedade intelectual, no primeiro momento, né, nessa primeira fase, a gente trabalhou com a propriedade intelectual, cada um ficou com a sua parte. Tá? A gente não fez nenhum processo de divisão da propriedade intelectual no primeiro momento do projeto, na primeira fase de testes, que é o que a gente se propôs na primeira fase do IdeaGov, mas a gente agora está evoluindo para uma segunda fase, a gente está finalizando, né, formatando acordos de PDI com essas startups que foram selecionadas. Então, das 14 que participaram dos testes, a gente selecionou um número muito menor, que são 8, se eu não me engano. São 8 empresas hoje que vão fazer os projetos de PDI conosco. E aí, cada projeto de PDI tem uma discussão específica sobre propriedade intelectual, exploração comercial, parceria e etc., que vai ser definida com cada uma das startups que foram escolhidas. Não tem um modelo único, porque cada startup tem um modelo diferente. Não, mais ou menos essa linha de raciocínio. Talvez as diferenças para o Instituto Butantan, no nosso caso, nós já recebemos um filtro, então haviam critérios que as empresas que concorreram, elas tinham que estar de acordo com esses critérios. Numa segunda rodada, nós entramos efetivamente na participação dessa seleção. E como é que a gente entrava? Então, a partir desses critérios, nessa segunda rodada, o que estava mais próximo de ser concretizado? Então, foi dessa maneira que numa banca, uma banca de pelo menos 3 componentes, além do Butantan, então a gente selecionou, a partir do momento que ela foi selecionada, da mesma forma que o Ives colocou. Então, vamos ver como é que está o desempenho do teste. Então, começa a primeira rodada do projeto. Concluída a primeira rodada, o IdeaGov sentava com a gente, bom, então o que nós temos que prospectar para uma segunda rodada? Então, aquilo ficava mais viável em termos de produto. Nesse momento, no caso do Instituto Butantan, nós temos o NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, que passou, juntamente com o IdeaGov, a olhar os 2 lados. Então, qual era o lado que competia ao Instituto, qual é o lado que competia à startup. E, a partir de então, todas as rodadas que aconteceram, sempre foi atrelado através de um termo de acordo, com as partes totalmente integradas nas suas missões, deveres
e direitos, e é dessa forma que a gente está praticamente aí na fase final com a startup realmente chegando no produto. Então, eu acho que puxa até o que ele disse na primeira rodada, que tudo isso para a gente também foi uma experiência. Você trabalhar com as expectativas, trabalhar com aquilo que você tem que entregar. O Instituto Butantan, a partir do momento que ele chancela aquele teste, isso é de uma responsabilidade muito grande, ao mesmo tempo que a gente tem todo o esforço do mundo de ajudar a mitigar aquilo que tem que ser corrigido e trazer assim, olha, isso aqui está funcionando, isso aqui é muito bom, vamos aprimorar isso aqui. Mas hoje a gente é muito respaldado com o próprio Núcleo de Inovação Tecnológica, que estabelece de uma maneira muito clara as partes. Muito bom. Eu queria aproveitar também, Jéssica, se puder fazer uma pergunta da plateia online também. Claro, a gente tem aqui uma pergunta sobre como vocês conseguiram enfrentar as amarras burocráticas impeditivas para a contratação e implementação dessas soluções, né? Um pouquinho do IDEAGOV. E como foi essa relação de área jurídica e administrativa do governo? Você quer começar? Posso começar. Numa primeira parte, nós já tínhamos muita coisa disponível para começar a colocar o projeto para rodar. Realmente, aonde a gente entende que existem barreiras que, na verdade, são naturais, quando você coloca, por exemplo, o setor jurídico, quando você coloca o próprio núcleo de inovação tecnológica, você tem regras. E essas regras, obviamente, a gente parte da premissa que é para resguardar os direitos de cada setor. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que para esses setores também foi uma experiência do que uma emergência precisa. A gente nem sempre pode correr aí com o barco no ritmo que hoje a gente faz para qualquer outra coisa, para aquela instância. Então, a gente acabou desafiando esses setores. Então, eu não sei quantos amigos eu ainda tenho no NIT e no jurídico do Instituto Butantan, porque, no fundo, você fala assim, olha, eu entendo todo o mecanismo, mas não serve para essa urgência, eu preciso que você também se reinvente de alguma forma e dê celeridade para esses processos. Então, você acaba impactando, levando essa extensão, dessa integração para essas instâncias, e que tem toda a boa vontade do mundo. Então, eles também correm atrás, vamos ver como é que dá para fazer num primeiro momento, a gente, na paralela, vai fazendo o que tem que fazer. Então, obviamente, houve aí uma necessidade de uma conversa, mas não foi impeditivo de forma alguma para que os projetos acontecessem. E hoje a gente está trabalhando aí um pouquinho mais acelerado nesse esquema. E eu espero ainda ter os meus amigos. A nossa experiência, ela foi mais ou menos parecida. Eu acho que um ponto que é muito interessante para nós no InovaHC, isso a gente entendeu desde o início. Hoje o jurídico ele faz parte do InovaHC dentro da equipe para discutir até projeto. Então eu já começo a discutir o projeto com o jurídico junto comigo. Então, eu não passo a demanda para o jurídico só analisar, o jurídico já me acompanha desde o início do projeto. Isso dá uma celeridade, gente, que vocês não têm noção de o quanto isso gera ganhos, porque a partir do momento que participa, já começa a se discutir a viabilização do negócio, sabe? Como que eu vou fazer para aquele propósito acontecer. Então, isso foi isso é uma coisa que a gente já fazia, e eu acho que a gente acelerou mais, intensificou isso durante o processo. Tem amarras jurídicas? Tem um monte de amarras jurídicas, sim. A gente enfrenta algumas até este momento aqui, enquanto a gente está discutindo, tem coisas rodando lá, com as nossas equipes lá de apoio no HC, ajudando a gente a ultrapassar essas barreiras jurídicas. Mas também tenho que dizer que eu acho que a gente foi muito bem respaldado pela Lei de Inovação, que nos permite fazer várias coisas. A gente tem uma liderança no hospital que entende a importância disso e apoia a aplicação da Lei de Inovação, e apoia a gente usar essa Lei de Inovação de forma bastante concreta mesmo. Então, acho que esse papel da liderança é fundamental na inovação, tá, gente? Acho que é um ponto fundamental dentro do governo, de maneira geral, da inovação no setor público. Esse papel da liderança é fundamental. E eu acho que tem isso também do jurídico estar muito próximo dos projetos, que acelera demais o processo todo. O Gabriel sabe disso, tantas discussões que a gente teve durante toda a implementação dos projetos, teve LGPD no meio dos projetos que entrou, e aí como a gente agora acerta essas coisas. Então, assim, foi uma loucura, mas com o jurídico do lado da gente, discutindo desde o início, foi, assim, ótimo o processo. Eu estava olhando para a Jéssica, eu não tinha que olhar para vocês, né, gente? Eu vou pedir perdão aqui. Muito bom.
E tem equipes tão boas também, a Natasha está aqui também, todo o pessoal do Inova HC e do Butantan por trás, não teria sido possível sem vocês também. E sem o arcabouço jurídico do próprio programa DEAGROV, o decreto estadual também do programa, dá uma segurança muito forte também para executar esse tipo de projeto. Não tem a dúvida. A gente tem tempo ainda para perguntas, queria abrir mais uma aqui para a plateia, fiquem à vontade, puder levantar a mão para se identificar, lá no final do corredor. E se puder falar seu nome também, se apresentar. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é José Soares, eu sou da startup Meliere. Primeiramente, queria parabenizá-los, porque a pandemia, na verdade, virou um mundo de ponta cabeça. E aplicar inteligência artificial naquele momento era bastante desafiador. Nós tivemos aí a sorte de participar do Covid-19 e do Radvid aqui em São Paulo. E o grande desafio é que sequer nós tínhamos na primeira versão datasets para poder treinar. Então tínhamos que usar modelos asiáticos, europeus, porque não havia. E em cima disso eu queria fazer uma pergunta. Posteriormente tivemos os primeiros datasets locais. O Hospital Albert Einstein participou, a Beneficência Portuguesa e alguns outros hospitais. A IBM, com uma solução, o Watson Health, eles acabaram até vendendo essa divisão de negócio, diante do desafio que é a própria transformação digital, que é você ter todo o ecossistema integrado. Como você bem colocou, que já tem alguns datasets estruturados, eles abordam uma forma de conexão, por exemplo, com um API REST, por exemplo, que facilita esse processo de integração que a gente acaba notando, que o grande desafio é exatamente ter essa integração de todo o ecossistema para ele funcionar efetivamente, digamos assim, em tempo real. E não ter que pegar uma base, ficar fazendo transformações, e toda vez que você faz uma transformação, você acaba embutindo um erro no sistema. A segunda pergunta é que a maioria dos hackathons, eles eram baseados em Covid e não Covid. Covid atípico ou não atípico. E, no nosso entender, foi uma limitação, porque naquele momento todo mundo só enxergava o Covid. Então, se alguém tivesse uma outra patologia, ela seria ignorada. Então, muitas pessoas acabaram vindo a óbito por outras patologias que o momento pandêmico congelou a nossa capacidade de pensar fora do Covid. Eu tive a sorte de ir no hospital recentemente e ninguém sequer falou de Covid. Tivemos todo aquele procedimento normal de tratamento, diagnosticou que eu não tinha Covid, mas, enfim, é a saúde voltando ao normal. Em cima disso, e a nossa solução se chama Duli, que é um detector universal de lesões, e no momento nós treinamos ele com 18 patologias. E depois que nós analisamos uma ferramenta oficial do Ministério da Saúde, nós percebemos que muitos resultados atípico Covid ou não Covid eram outras patologias. Influenza, pneumonia e outras patologias diferentes do Covid. Aí, em cima disso, a minha pergunta é, qual é o aprendizado de vocês nesse processo, exatamente de treinar um modelo de IA com uma diversidade maior de patologias, exatamente para ter essa riqueza, porque nós já temos uma derivação do vírus. E, ao mesmo tempo, então, repetindo, qual foi o aprendizado para que nós tenhamos, então, ferramentas que tenham um arcabouço maior e uma diversidade maior de patologia, para dar uma resposta mais ampla para a saúde? Essa é a segunda pergunta. Ótimo. É José, né? José. José, obrigado pela pergunta. Eu vou pedir uma licença poética, porque deveriam estar os meus colegas aqui do nosso laboratório de inteligência artificial para responder essas perguntas assim, na lata, assim, certinho. Eu vou falar o que eles me falaram, tá? Se eu errar alguma coisinha, peço essa licença poética, porque eu não sou especialista em inteligência artificial, tá José e a todos que estão aqui. Mas a primeira pergunta em questão aos datasets, sim, a gente tem trabalhado no desenvolvimento de datasets específicos a alguns tipos de doença para poder apoiar o tratamento, o treinamento de algoritmos.
Tá? Não sei dizer especificamente qual que é o modelo de integração, tá? Do ponto de vista técnico, não sei dizer, mas é uma preocupação que a gente tem, tanto de construir tanto um data lake de informações, quanto definir os datasets específicos para ajudar no desenvolvimento de imagem. Então, isso sim, a gente tem trabalhado nisso. O Covid, eu acho que deu esse período pandêmico deu uma acelerada nesse processo, mas a gente vem trabalhando isso já com projetos em tórax, de maneira geral, em pulmão, de maneira geral, doenças pneumológicas, em doenças hepáticas também a gente tem trabalhado isso, mama, câncer de mama e algumas outras neoplasias. A gente já vem trabalhando isso com exames de imagem de alta complexidade, principalmente tomografias. Tá? Então, isso já tem sido trabalhado. A segunda pergunta, né, vou falar o que o nosso, hoje, Chief Data Officer, lá, que é o Dr. Marcelo Félix, do Laboratório de Inteligência Artificial lá do Hospital das Clínicas, fala para a gente. Ele fala muito sobre que a inteligência artificial ela tem um papel muito segmentado ainda de aprendizado. Né? Então, é difícil você não falar de uma inteligência artificial muito genérica. Elas são narrows, né? Então tem uma estrutura de conceito muito especializada nesse aprendizado. Uma das coisas que a gente trouxe nesse aprendizado do Covid, por exemplo, foi o viés estatístico, né, que pode apresentar justamente porque você tinha uma estrutura, muitas pessoas sendo atendidas por Covid, então com certeza, né, a chance de acerto daquela inteligência artificial durante aquele período de aprendizado seria alto para a Covid, né, mas não necessariamente era Covid ou necessariamente você teria isso num outro contexto, né? Então, parte do aprendizado que a gente está trazendo para esse momento é como a gente pega as mesmas estruturas, os mesmos algoritmos que rodaram durante esse período e traz agora para esse período novo, onde a incidência está baixando e você tem novos diagnósticos para serem usados, né? E entender o quanto que a taxa de acerto ou o erro, né? Porque também tem o índice do erro, também modifica e entende-se o quanto a inteligência artificial é realmente assertiva para esse período. Tá? Isso é o que eu sei responder da sua pergunta do ponto de vista técnico, então peço essa licença poética, espero ter agradado na resposta. E eu queria aproveitar, nosso tempo infelizmente acabou, mas talvez fazer uma ponte com você também, Sandra, porque a gente está falando aqui de inteligência artificial, mas a gente falou muito no projeto com o Butantan também, com a SafeTest, sobre a análise também, e aí você saberá falar muito melhor do que eu, sobre analisar outras doenças também cruzado. Né? Eu acho que assim, pegando a pergunta do José, porque no final a gente se complementa em algumas coisas e se diferencia ao mesmo tempo. Diferente do HC, qual o reflexo disso para o Instituto Butantan? O Instituto Butantan, ele acabou avançando na área de sequenciamento, obviamente você tinha aquela urgência de entender a pandemia, mas o Instituto Butantan, ele tem como sua missão desenvolvimento e aprimoramento de vacinas. Então, essa inteligência, e hoje a gente estava conversando sobre a importância dos bioinformatas, né, como a bioinformática é fundamental para a gente entender do que a gente está falando, de que forma a gente vem absorvendo esse conhecimento. Entender não só as variantes envolvidas com a Covid-19, mas mapear os vírus que são de importância vacinal. Então, aí a gente fala de dengue, fala da própria influenza. Isso impactou de uma maneira absolutamente fundamental para o Instituto Butantan. Nós expandimos o que foi criado por uma Covid para a nossa realidade de portfólio vacinal. Então, hoje, o Butantan ele não tem essa missão do diagnóstico de outras doenças, não é a nossa missão, mas nós vamos ter realmente um outro aspecto, nós vamos ter um avanço absolutamente significativo em mapear variantes, vírus que são responsáveis por outras doenças e que é fundamental no desenvolvimento das vacinas. Então, hoje a gente vai estudar a dengue, influenza, de uma maneira diferente do que a gente fez até então. Então, para o Butantan, isso está sendo, assim, fundamental, e os bioinformatas nos ajudando de uma maneira fantástica. Era um núcleo que a gente nem tinha dentro do Butantan. Então, de fato, a gente vai trazer a nossa experiência da Covid, o que foi a Covid, para um outro grau de compreensão e de lidar com essas questões virais dentro do Instituto Butantan, lembrando, porque a nossa pergunta, a nossa questão é desenvolvimento e aprimoramento de vacinas. Mas vai ser absolutamente fantástico e fundamental. Excelente. Gente, chegamos no final, a gente vai tirar uma foto
Mas queria só avisar também, sigam online, quem está online aqui, a gente tem programação o dia inteiro. Queria agradecer especialmente Sandra e Ivesen pela parceria desses 2 anos e por terem topado conversar com a gente hoje. Espero que tenha sido muito rico para todas e todos. E obrigado mesmo. Obrigado.